Você ficou chateado com o que aconteceu com o Wallace, não o que aconteceu com ele, o que ele postou, que atingiu de alguma forma, se sentiu ofendido? Como é que foi a tua relação com isso? Olha isso aqui! A questão do Wallace é uma questão... Agora repara nisso. Atenção aqui, vitória imensa do Cruzeiro, tá? Imensa. E era disso que eu tava falando, Cruzeiro. Era não jogar o futebol fronha, era não ficar de palmolice. Mas olha só o que vem agora. Secadores? Hoje não, secadores. Vou falar pra você. É uma camisa pesada, Thiago, não tem jeito, é tradicionalíssimo. Vitória muito importante pra essa equipe que tá muito estável ainda, né? Começou a temporada assim. Era o que a gente cobrava desse time do Cruzeiro, mudança de mentalidade. Esse time tá com outra mentalidade. Mas escuta só isso aqui. O Wallace é muito meu amigo e talvez as pessoas possam ter uma imagem dele diferente, mas é um cara que o grupo gosta muito dele. Se liga agora nas principais notícias do Cabuloso. Você ficou chateado com o que aconteceu com o Wallace, não o que aconteceu com ele, o que ele postou, que atingiu de alguma forma, se sentiu ofendido? Como é que foi a tua relação com isso? Isso daí já tá com a diretoria vai tomar a decisão. Eu tenho meu princípio, meu caráter, eu mantenho o mesmo. Eu sou uma pessoa honesta e continuo trabalhando da mesma forma, independente do que vem, de externo para dentro, mas o trabalho responde. A questão do Wallace é uma questão... do ponto de vista interno e que está a ser resolvido pela direção, pela administração, portanto é uma questão muito nossa e que vocês já tiveram conhecimento daquilo que aconteceu, portanto a partir daqui teremos aquilo que a direção entender que tenha que acontecer. Agora vem coisa boa. Vitória imensa do Cruzeiro, tá? Imensa. E era disso que eu tava falando, Cruzeiro. Era não jogar o futebol fronha, era não ficar de palmolice, era bater aquele negócio na mesa, era só isso. E o Cruzeiro brigou, o Cruzeiro competiu e foi combativo sim, seu César Farias. Aliás, o treinador do Barcelona meteu essa na entrevista antes do jogo, de que o Cruzeiro não era um time combativo. Rodei isso na Band hoje, rodei isso na HG Play. Que tal, seu César? Porque qualidade técnica, o Cruzeiro tem mais que os caras. Daí veio a declaração dele, deve ter sido usada na pré-eleição. Se o Cruzeiro usou ou não, o time entrou com a pica apontada pro céu e se organizou, e foi mais compacto, e competiu pra cacete, e o resultado disso foi a vitória pra cima do Barcelona, fora de casa, na largada da Libertadores. Um grandíssimo resultado, hein, gente? Largar com vitória contra o bom time do Barcelona é um negócio realmente enorme. Agora tem um detalhe, vai aparecer gente aqui dizendo que o adversário não era tudo isso, mas por que antes do jogo era? Por que antes do jogo era? Os caras vieram aqui e tiraram o Botafogo. Agora que o Cruzeiro ganhou, vai aparecer um monte de gente, os detratores vão aparecer para diminuir o tamanho da vitória. Não vai funcionar. Partidaça, principalmente no segundo tempo, do Matheus Pereira, e nem é só pelo gol. Aliás, um belo gol, né? O Fagner, ele não cruzou, ele fez amor. Ele meteu a bola na medida pro Matheus Pereira, subiu como um exímio centroavante. No tempo certo, muito bonita a plástica da jogada, subiu no tempo certo, aquela casca na bola e já era 1-0 Cruzeiro. E na estreia, com vitória na Copa Libertadores. Falando em Matheus Pereira, o cara tava no veneno, principalmente no segundo tempo. No veneno, chamou o jogo e resolveu. O Christian também tava virado no Tadala, hein? Tava virado no Tadala. Gostei do jogo do Christian. Aliás, falando em virado no Tadala, dá um de 20 pro Chico da Costa, manda ele pro Badalu e deixa ele lá. Deixa ele lá, internado, porque não tem explicação o gol que esse cara perdeu, não. Simplesmente inacreditável. Na escala dele de a nota máxima. Meu Deus do céu. Agora pra fechar, o Cruzeiro brocou na estreia, agora é lotar o Mineirão pra recuperar no Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Vai pro Mineirão, meu filho. Segura essa aí. Secadores? Hoje não, secadores. Vou falar pra você. É uma camisa pesada, Thiago, não tem jeito, é tradicionalíssima. Os estrangeiros também respeitam. Quando se falou no sorteio, Boca Juniors, ficou meio assim. É camisa de tradição, cara, pesa, é competição diferente. Esses ares eu tava falando no início, é diferente, é melhor, foi bom pro Cruzeiro, sai um pouco dessa pressão aqui, essa coisa toda tá mal no Campeonato Brasileiro. Vai pra lá, vai pro estrangeiro, vive um ambiente diferente. O time se encontrou hoje, fez uma boa partida. Foi aquela partida, mas fez uma partida boa pra ganhar, merecedor de estreia. Estreia é sempre complicado, clima lá muito úmido, muito calor, campo encharcado, tem aquela adrenalina de início de campo de competição, ainda mais uma Libertadores, né? Uma competição dessa pesada, a mais importante daqui da Sul-América. Não é à toa que, poucos conseguem ganhar, ter essa Copa Libertadores. O nosso rival mesmo, por exemplo, demorou mais de 100 anos pra ganhar uma Libertadores. Então, essa camisa pesa, os jogadores sentem, mas foi bem. Foi um time que conseguiu segurar bem, sofreu um pouco nas bolas aéreas ali, tem bastante coisa pra ser corrigida, mas o principal veio, Thiagão. E essa vitória é boa, sabe pra quê? Pra dar moral, vir pro Brasil, gente, isso é moral, autoestima. O vestiário agora deve estar sensacional, vibe boa, mostrar, a gente conseguiu ganhar na Libertadores, que é super difícil essa competição. Vamos engrenar também no Brasileiro, isso é bom pra virar chave, Thiagão. Era o que a gente cobrava desse time do Cruzeiro, mudança de mentalidade. Esse time tá com outra mentalidade. Pensou em se defendeu muito bem. O time não sofreu em momento algum com as tentativas investidas do Barcelona de Guayaquil. A defesa foi muito bem do Cruzeiro. Um time muito bem fechadinho, muito organizado e que não sofreu em momento algum. Ainda conseguiu levar perigo ao gol adversário, não à toa fez o gol com o Matheus Pereira, aparecendo na área como um centroavante. Era isso que a gente cobrava desse time do Cruzeiro. Era o que a gente queria, o que a gente pedia para que acontecesse com essa equipe comandada pelo Arthur Jorge. Ele, obviamente, não foi o responsável pela derrota do Cruzeiro no último sábado,
mas o Cruzeiro também precisava ficar de olho na Libertadores. E uma vitória na estreia, fora de casa, contra um time chato que é o Barcelona de Guayaquil, que 27 jogos de invencibilidade, é extremamente relevante. A gente assiste a um Cruzeiro que tem sim condições de levar uma competição de mata-mata, mas a mentalidade precisa ser essa. Daqui até o fim do ano, não pode ter outra mentalidade. O Cruzeiro tem que entrar em campo para competir, para disputar, para correr atrás de bons resultados e buscá-los nos jogos importantes. Vitória extremamente importante do Cruzeiro. Bom cruzamento do Fagner, boa aparição do Matheus Pereira na grande área, de um Cruzeiro extremamente organizado. Jogo desse não era para dar show, para dar caneta, dar chapéu, era para ser competitivo e para ganhar. Então uma grande vitória do Cruzeiro para começar a Copa Libertadores, jogo da volta à Libertadores, então grande resultado para o Cruzeiro fora de casa, no Equador, vencendo o Barcelona. E o torcedor do Cruzeiro espera, né? Acho que nenhum torcedor do Cruzeiro esperava que o time de fato jogasse bonito, que o time desse show. Esperava que o time passasse, ou passe, né? A ser de uma maneira consistente, competitivo, um time que lute. E em noite de Copa, essa história da competitividade, da consistência vai ser fundamental para um Cruzeiro que tem, claro, como um dos grandes objetivos a Libertadores e também trazer essa luta, essa consistência para o Campeonato Brasileiro. Grande gol do Matheus Pereira, jogando próximo do gol, um cara muito importante, jogadaça, passe para o lado direito, cruzamento do Fagner, Matheus atacando espaço, fazendo um gol de cabeça, belo gol do Cruzeiro. Fagner, uma boa notícia, ótima atuação. Lucas Silva, de novo, hein? O treinador chega, todo treinador chega, tira o Lucas Silva volta pro time. Muito importante também. Grande vitória do Cruzeiro, notícia muito positiva. Terça-feira começou a Libertadores com uma grande vitória pro torcedor do Cruzeiro. Agora presta atenção. O Wallace é muito meu amigo e talvez as pessoas possam ter uma imagem dele diferente, mas é um cara que o grupo gosta muito dele. É um cara que acho que trabalha muito, é um cara que a gente fala entre nós, ele tem muita resiliência, porque é um cara que trabalha muito. A gente tem a noção da situação dele, que ele não joga, e talvez o jogador quando ele não joga, ele tem pode ter uma postura diferente, mas o Wallace sempre dentro do nosso elenco, sempre quando precisou, ele nunca foi um cara que reclamou de nada. É um ato infeliz, infelizmente, eu até cheguei a falar que é um ato infeliz, talvez ele foi falar com um amigo e acabou respondendo no nosso grupo, e quando aconteceu de imediato ele já pediu desculpa. Mas é um caso que está entregue à diretoria para tomar as decisões cabíveis, mas é um cara que todo mundo tem um respeito e um carinho enorme por ele. Você acha que se depender do grupo, até por isso que você falou dele, pode ter uma reversão de situação, tipo, o grupo pode intervir para tentar perdoá-lo e quem sabe recolocá-lo no grupo? Cara, é o que eu falei, o Wallace é um cara que assim, todo mundo gosta dele. Não tô aqui para falar porque sou amigo dele, ele reconhece o erro, acho que o princípio básico disso é reconhecer o erro, e ele mesmo no ato ele reconheceu e pediu desculpa. É um cara que a gente tem um carinho muito grande por ele, a gente chama ele de paizão, porque realmente é um cara que se dá bem com todo mundo. E é voltar a Belo Horizonte agora com a vitória e acalmar os ânimos e ver o que pode ser feito, mas é um cara que todo mundo tem um carinho enorme por ele e pelo contrário, ele sempre só ajudou o nosso grupo. Fala, torcedor do Cabuloso! Queria imensamente agradecer a tua audiência até esse momento do vídeo aqui, tá? Dizer que realmente você que faz essa trajetória toda aqui desse canal, tá? Mas olha, deixa eu te perguntar. O que é que você achou dessas notícias que você acabou de assistir? Teve alguma dessas que você concordou? Teve alguma que você não concordou? O que é que você diz aí sobre esses temas? Deixa aqui nos comentários, até porque eu sei que muitos dos comentários de vocês viram grandes debates nesse canal. E eu tô sempre olhando aqui, tá? Tô sempre analisando tudo, deixando também minha opinião junto com a de vocês, então por isso que é importante, né? Então, fala aí a respeito desses assuntos, desses temas que a gente acabou de assistir, o que você achou. E não esquece não, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa as suas notificações e claro, deixa o seu like. O teu like faz com que o YouTube, né, ele entenda que esse canal e que esse conteúdo é importante e relevante para que outros torcedores do Cruzeiro também possam assistir. Tá vendo como é importante a sua participação aqui, deixando o like, ativando as notificações? Nesse sininho aqui você ativa as notificações, tá? Porque sempre que sair, olha, notícia na mídia nacional e internacional, você vai ver aqui em primeiro lugar. Então não esquece não, tá? Deixa esse like aí, ativa as notificações. Seguiremos sempre juntos. Agora, né, é importante saber que no próximo vídeo eu vou trazer mais informações de bastidores pra você. E coisas que a mídia e que todo mundo tá falando a respeito do Cabuloso. Então, não perde não, tá bom? Vem comigo, que a partir de agora a gente tá aqui junto. O Cabuloso, o maior de Minas!